Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 1º de junho de 2025, né? Vamos estar iniciando mais um mês, que seja um mês aí muito lucrativo para todos nós e um mês muito abençoado para você, para toda essa família, né? Que isso aí é o principal. E nessa rodada de domingo eu separei aqui para vocês 12 jogos para a gente analisar junto, né? Muitos jogos aí interessantes nessa rodada e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nesse domingão, tá? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like no vídeo, que é muito importante, né? Vai estar ajudando bastante aí no trabalho do BetGreen aqui no YouTube, né? E também ajudando esse vídeo a chegar para mais pessoas, né? O YouTube entende que esse conteúdo está sendo útil e vai entregar para mais pessoas, né? Então, quanto mais likes, é mais importante aí pra gente estar entregando esse conteúdo aí para outras pessoas, tá? Então, não esqueça aí de deixar aquele like aí para fortalecer. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado, assim você vai estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Como a gente vai ter 12 jogos nessa rodada, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? A gente vai ter aqui Copa da Suíça, Brasileirão Série A, vamos ter campeonato também aqui da Holanda, né? Os playoffs de rebaixamento, vamos ter segunda divisão da Espanha, segunda divisão da Itália, Série B do Brasileirão e campeonato da Islândia. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando é a Copa da Suíça, né? Grande final aí entre Biel contra o Basel. Esse jogo aí que promete ser bem interessante e principalmente favorável para o Basel, né, que vai viver num ótimo momento e vai estar pegando uma equipe da segunda divisão, né, o Biel que participa aí da segunda divisão do campeonato da Suíça, né, a liga de acesso. Nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias e 2 derrotas e o Basel, por sua vez, que é da Elite, né, da Superliga da Suíça, vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? O confronto direto foram 2 vitórias do Basel e 2 vitórias do Biel nesses últimos 4 jogos, né? Então um jogo que promete ser interessante para gols, né? A princípio aqui, jogo muito bom para gols e a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção, fora vence no primeiro tempo, né? No caso o Basel para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 para o Basel. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter aquele famoso jogo das 11 horas da manhã do Brasileirão, né? A gente vai ter Mirassol e Sport, 11 horas da manhã esse jogo, o Mirassol vai estar jogando em casa e na minha opinião tem favoritismo para vencer, né? Vai apresentando bom futebol aí nesse início de campeonato, né? A gente vai para a 11ª rodada e o Mirassol está aqui em 9º lugar com 14 pontos, né? 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas. E o Sport, por sua vez, o único que não venceu, né? O Sport numa situação muito delicada. É início de campeonato, porém, em 10 rodadas a equipe só fez 3 pontos, né? Foram 3 empates e 7 derrotas, então tá numa situação muito complicada. E querendo ou não, a gente tem favoritismo do Mirassol, né? Mirassol que nos seus últimos 5 jogos conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Vencendo Corinthians e vencendo São Paulo, né? Vencendo 2 equipes que já conhecem bem do Campeonato Paulista, né? Venceu São Paulo fora de casa na última rodada e também venceu o Corinthians aí jogando em casa, na rodada 6, se eu não me engano. 6 ou 7, acho que foi 7. Empatou contra o Internacional fora de casa, um ótimo resultado, e também empatou aqui com o Atlético Mineiro e perdeu apenas por Red Bull Bragantino fora de casa, né? Já o time do Sport, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, não vive um momento nada legal, e no confronto direto, 1 vitória do Sport, 1 vitória do Mirassol e 2 empates nos últimos 4 jogos aí desse confronto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Mirassol. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter os playoffs de rebaixamento aqui do campeonato da Holanda, né? A gente vai ter o Willem II, que pretende continuar na primeira divisão, quanto o Telstar, né? Que vai tentar aí surpreender e vencer esse jogo para conseguir o acesso e automaticamente rebaixar o Willem II, né? Então, um jogo muito importante. O primeiro jogo, o Telstar jogando em casa, ficou no empate 2-2 e agora o Willem II jogando em casa tem aí a vantagem, né? Para poder vencer diante de sua torcida e garantir aí a permanência na primeira divisão.
Domingão. Esse jogo que acontece 1h da tarde, a gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Willian 2. A gente vê 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o time do Telstar, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto foram 3 vitórias do Willian 2 e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa ou empate, né? Willian 2 ou empate, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa, 3-0 para o Willian 2. Agora o próximo jogo aqui, a segunda divisão, né, a Ligue 2 aí do Campeonato Espanhol. A gente vai ter o Levante, né, podendo conquistar o título, já garantiu o seu acesso para a La Liga, primeira divisão elite, né, e agora tem a chance aí de ser campeão também, né, basta vencer o time do Eibar, que vai ser o seu confronto, né. O Eibar que só vai cumprir tabela, não tem mais chance de ser rebaixado e nem de conquistar nada na parte de cima da tabela, então um jogo muito favorável para o Levante, né. 1h30 da tarde esse jogo. Na classificação aqui da segunda divisão da Espanha a gente vai ver, né, o Levante já classificado aí, já conseguiu acesso direto para o Campeonato Espanhol na Liga 1, né, a Elite, 76 pontos, e se vencer esse jogo vai a 77, né, vai a 79 na verdade, né, se empatar vai a 77 e pode garantir o título também com empate, né, porque o Elche precisaria vencer aí com 5 gols de vantagem aí para poder tirar essa diferença do saldo de gol, né, lembrando que aqui no Campeonato Espanhol, o primeiro critério é o saldo de gol, né? Então, com isso aí, o time do Levante conquistaria esse título até mesmo com empate. Já o time do Eibar está aqui em 9º lugar com 58 pontos, vem de 3 vitórias seguidas, né? Porém, pela importância do jogo para o Levante, acredito que vai conquistar aí essa vitória e, consequentemente, o título. A equipe vem de 3 vitórias seguidas, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? E o Eibar, 3 vitórias, um empate e uma derrota, campanha bem parecida nesses últimos 5 jogos. O confronto direto, 1 vitória do Eibar e 4 empates, né? Tem um equilíbrio aí nesse confronto aí, costuma ter muitos empates. Mas eu particularmente vou estar confiando aí no Levante para vencer esse jogo, né? Mas como tem esse equilíbrio aí, a gente pode pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Porque é mais seguro, especialmente para bilhete. E a segunda opção, casa vence, né? Levante para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano Série B, né? A segunda divisão, vamos ter o Spezia jogando em casa contra o Cremonese. 3h30 da tarde esse jogo, né? O primeiro jogo ficou 0-0, né? Cremonese ficou no empate em casa. E agora o Spezia tem o favoritismo aí, né? Para conquistar aí essa vitória e, consequentemente, garantir seu acesso para a primeira divisão, né? Para a Série A da Itália. Os últimos 5 jogos do Spezia, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos da Cremonese, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Cremonese costuma levar melhor, porém não tem apresentado um bom futebol nesses últimos jogos e também não apresentou um bom futebol jogando em casa contra o Spezia no primeiro jogo dessa final, né? Então aqui, querendo ou não, eu particularmente acredito no favoritismo do Spezia para vencer ou talvez o empate, né? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa ou empate, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Acredito que vai ser um placarzinho magro aí a favor do Spezia. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter Brasileirão Série A, 4 horas da tarde a gente tem Santos contra Botafogo, promete ser um grande jogo, né? A gente vai ter o Santos jogando em casa e a gente vai ver a classificação do campeonato. O Botafogo, que é o visitante, está em 11º lugar com 12 pontos, né? 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E o Santos na zona do rebaixamento em 18º lugar com 8 pontos, né? Conquistou uma vitória importante na última rodada fora de casa contra o Vitória, né? E com isso aí deu uma respirada mais ou menos. Se vencer esse jogo em casa, vai a 11 pontos e sobe aí, né? Possivelmente pode terminar essa rodada 11 fora da zona do rebaixamento, né? Obviamente que tem que torcer aí por os outros resultados aqui dessas equipes que estão acima, né? Mas acredito que Santos pode sim beliscar uma vitória aí, ou quem sabe um empate nesse confronto contra o Botafogo, né? Botafogo que não tá tão bem também aqui no Brasileirão. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 2 vitórias do Santos, uma vitória do Botafogo e 2 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio grande aí nesse confronto direto, e acredito que não vai ser diferente nesse jogo desse domingão. A primeira opção, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez um 2-1 Santos.
Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, né? Segunda divisão aí a gente vai ter o Operário jogando em casa contra o Atlético Paranaense, né? Confronto de duas equipes que se conhecem bem lá do Campeonato Paranaense, né? A gente vai dar uma olhada aqui. Campeonato Paranaense eu tô falando besteira, gente. Deixa eu ver aqui. É, do Campeonato Paranaense. É porque tem o Maringá, né? Tem o Maringá, eu confundi. Mas enfim, são duas equipes que realmente se conhecem do Campeonato Paranaense. E a gente vai ver, né? O Operário aí e o Atlético Paranaense com a mesma pontuação, né? A única diferença é o saldo de gol, né? O Operário tá com 13 pontos, tem um saldo zerado. E o Atlético Paranaense com 13 pontos também aqui em 11º lugar, tem menos 1 de saldo, né? Então, duas equipes aí com a campanha bem parecida. O Atlético Paranaense precisa mais do que nunca dessa vitória para não se distanciar do grupo dos 4 melhores, né? Para ainda continuar nessa briga para voltar para a Série A. E os últimos 5 jogos aqui do Operário, a gente vê 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto foram 3 vitórias do Atlético Paranaense e 2 empates, né? No confronto direto aí, o Atlético Paranaense costuma levar melhor. Mas não está vivendo um momento tão interessante, né? Então por isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pega fora ou empate, né? Atlético Paranaense ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora vamos aqui para o campeonato da Islândia, primeira divisão. A gente vai ter o Breiðablik jogando em casa contra o Víkingur Reykjavik, 4h15 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aí nesse início. O Víkingur Reykjavik, que é o visitante, é líder do campeonato com 20 pontos, né? 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Breiðablik, time da casa, está em terceiro lugar com 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, somando 16 pontos. Duas equipes que têm um ataque efetivo, porém o Breiðablik tem uma defesa bem frágil, né? Marcou 14 gols, mas sofreu 15, né? Então é uma equipe que sofre muitos gols. Nos últimos 5 jogos aqui do Breiðablik, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Víkingur Reykjavik, 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Breiðablik, 2 vitórias do Víkingur Reykjavik e 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, né? Então com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 casa, 3-2 para o Breiðablik. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai estar analisando mais jogos do Brasileirão, né? Separei mais 4 jogos aqui do Brasileirão. O primeiro aqui é o Ceará contra o Atlético Mineiro, 6h30 da tarde esse jogo, né? O Ceará vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender, né? Vai tentar conseguir essa vitória aí para cima do Atlético Mineiro, aproveitar que o Atlético Mineiro não está vivendo um bom momento, né? Até o momento aí o Atlético Mineiro 10º colocado com 14 pontos e o Ceará com 15 pontos aqui em 6º lugar. E lembrando que o Ceará tem um jogo a menos do que o Atlético Mineiro, né? Até mesmo do que as outras equipes, né? Tem 9 partidas, enquanto as outras equipes já tem 10, né? Isso porque tem um jogo atrasado aí contra o Botafogo. E o Ceará aí podendo chegar a 18 pontos, né? Vai subir uma posição apenas, de forma momentânea, né? Mas não se distancia aí do grupo dos 4 melhores e principalmente se manter aqui entre os 6 melhores, né? Vai fazendo uma campanha boa nesse início e pode sim arrancar uma vitória aí jogando em casa, né? Os últimos 5 jogos do Ceará, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, uma vitória de cada um, né? Vitória do Ceará, vitória do Atlético Mineiro e 3 empates nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa ou empate, né? Ceará ou empate. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Ceará, 1-0 casa. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, Corinthians jogando em casa contra o Vitória, 6h30 da tarde esse jogo. Jogo muito favorável aí pro Corinthians, né? Cá entre nós aí, Corinthians, na minha opinião, tem favoritismo. Na classificação, a equipe está em 8º lugar, 14 pontos, podendo chegar a 17, né? Então, dependendo aí, pode subir 2 ou 3 posições. Vai depender também do resultado das outras equipes que vão jogar, né? Obviamente. E o Vitória, que está na zona do rebaixamento, em 17º lugar, com 9 pontos apenas, né? 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Os últimos 5 jogos aí de cada equipe, né? O Corinthians, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Vitória tem aqui 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, o Corinthians venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos. Então aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Corinthians para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Corinthians, 2-0 casa.
Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Flamengo contra Fortaleza, 6h30 da tarde esse jogo, Flamengo jogando em casa, vai em busca de mais uma vitória aí para quem sabe pegar até a liderança, né, vai depender do tropeço do Palmeiras que joga contra o Cruzeiro, jogo difícil por sinal, né, e o Flamengo aí vencendo esse jogo pode pegar a liderança do campeonato, né, isso porque tá com 21 pontos, pode chegar a 24 pontos, e o Palmeiras perdendo ou empatando pode ficar aí com 23 ou estacionar nos 22, né, então o Flamengo tem essa chance aí de pegar a liderança do campeonato vencendo o Fortaleza, que cá entre nós não está vivendo um bom momento, né? O Flamengo no campeonato aí tem 6 vitórias, 3 empates e uma derrota, e o Fortaleza tá beirando a zona do rebaixamento aqui, né, com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, não vive um momento legal, né? Os últimos 5 jogos do Flamengo, 4 vitórias e um empate, e os últimos 5 jogos do Fortaleza, 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, o Flamengo venceu 2 vezes, Fortaleza venceu 2 e teve um empate, né? Então assim, no confronto direto tem esse equilíbrio, mas o momento atualmente é do Flamengo, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo, 2-1 casa. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter aí Cruzeiro contra Palmeiras, né? Duas equipes que estão aí no topo da tabela. 7h30 da noite esse jogo, né? O Cruzeiro vai estar jogando em casa e vem jogando muito bem o Cruzeiro, por sinal, né? Tá em terceiro lugar no campeonato com 20 pontos, podendo chegar a 23 pontos, né? Pode até pegar a liderança, né? Desde que o Flamengo não vença o seu jogo, né? No máximo empata. E o Cruzeiro vencendo esse jogo aí, chegando a 23 pontos, passando Flamengo e Palmeiras de forma momentânea, o Flamengo aqui, né? O Palmeiras, por sua vez, é líder do campeonato com 22 pontos, né? Vem de uma derrota em casa contra o Flamengo, né? Querendo ou não, foi uma derrota aí que não poderia acontecer, especialmente jogando em casa. E vamos ver se isso influencia alguma coisa, né? No campeonato aí a favor do Palmeiras ou até mesmo contra, né? O Cruzeiro nos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E o Palmeiras, 4 vitórias e uma derrota, inclusive metendo uma goleada na última rodada da Libertadores para cima do Sport Cristal, né? 6-0, né? Então, isso daí, querendo ou não, pode dar uma motivação extra para a equipe conquistar aí uma vitória fora de casa e permanecer na liderança. No confronto direto foram 4 vitórias do Palmeiras e um empate, né? Então assim, o Palmeiras costuma levar melhor nesse confronto. Primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui um empate de 1-1. Nesse jogo aqui, galera, vamos dar uma olhada aqui no Genius e ver o que o Genius está falando sobre esse jogo, né? O Genius aqui, que é nosso sitezinho aí que ajuda, né, a gente fazer a análise utilizando a inteligência artificial. É um site que você pode estar criando a conta, porém para usar você tem que pagar, né? Ele é pago, então você pode escolher aí plano de uma semana, um mês, 3 meses ou até mesmo vitalício. Então eu particularmente tenho um plano aqui vitalício, tá, galera? E a gente vai dar uma olhada aqui do lado esquerdo da tela. A gente tem aqui a opção Pergunte ao Genius IA. Aqui, galera, é onde eu particularmente gosto de utilizar com mais frequência, né? E tem também aqui as previsões, né? Previsões do IA. Também é uma opção também muito boa, né? Essa simulação de jogos aqui eu já não acho tão interessante, mas a gente vai estar utilizando aqui o Pergunte ao IA, né? Vamos perguntar aqui o IA e vamos ver aqui sobre esse jogo do Cruzeiro. Lembrando que o link desse site aqui eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá, galera? É só você clicar aí, fazer seu cadastro e ver qual plano que melhor cabe aí no seu orçamento, show? Aí a gente vai ter aqui alguns jogos, né, com Cruzeiro, por exemplo, né? Mas a gente vai pegar esse daqui, ó, Cruzeiros e Palmeiras pela Série A. Então a gente vai clicar aqui em Pergunte ao Genius IA e vamos perguntar aqui qual o placar desse jogo. Vamos perguntar aqui qual o placar desse jogo, né? Lembrando que aqui você pode perguntar qualquer coisa, tá? Cartão, escanteio, mercado no primeiro tempo de gols, equipe para vencer o primeiro tempo, pode perguntar qualquer coisa. Aí aqui ele vai tá calculando o algoritmo, né? Aqui ele vai estar fazendo a análise completa, né, das estatísticas dos jogos, confronto direto dos últimos jogos de cada equipe, do momento de cada equipe, né? Então ele vai fazer uma análise completa, tá? Lembrando que nesse jogo aqui, lá no nosso palpite, a gente botou aqui o mais de um gol e meio, ambos marcam, e o placar 1-1, tá? Vamos ver aqui o Genius, o que ele vai dizer sobre esse confronto, né? Aqui ele tá dizendo 2-0 Cruzeiro, irmão. 2-0 Cruzeiro. Será, Genius? Será que o Genius já vai acertar uma dessa, velho? 2-0 Cruzeiro. Tá botando favoritismo total pro Cruzeiro. E não botou aqui nem pro Palmeiras fazer um golzinho, um 2-1, por exemplo, né? 2-0 seco. Eu particularmente acredito que vai ser um jogo mais equilibrado, né? Mas eu não vou julgar o Genius não, que ele costuma acertar uns jogos aí meio aleatórios, tá, galera? Então eu não vou criticar, mas
o meu palpite pessoal seria o mais de um gol e meio, ambos marcam, e um empate com gols, né? Talvez uma vitória do Cruzeiro, sim, mas não seria uma vitória tão fácil de 2-0, né? Talvez um 2-1. Mas eu, assim, reforço e ficaria com um empate de 1-1, tá? Mas o Genius tá aí, ó, botando 2-0 a favor do Cruzeiro. Então, esse daqui é o Genius, onde ele vai dar sugestões de aposta aí de acordo com a inteligência artificial, né? E ele justifica aqui tudo, tá, galera? Para ele tá dando esse palpite, ele justifica aqui, mostra os dados, as porcentagens de ofensiva, defensiva, confronto direto, tudo mais, tá? Então, esse aqui é o palpite do Genius, 2-0. Vamos ver se ele acerta essa daí e acaba calando na boca do Bet Green, né? Enfim, o link do Genius vai estar aí na descrição do vídeo e também no comentário, tá, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, não, né? Vamos encerrando mais palpites aqui dessa rodada de domingo, né? Obviamente que eu vou estar deixando bilhetes aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses palpites que eu acabei de deixar, tá? Se gostou aí, já deixa um like. E agora eu vou estar deixando pra vocês o bilhete da rodada e logo seguido o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, dessa rodada de domingo, a gente pegou 3 jogos do Brasileirão Série A, tá? O primeiro jogo aqui, Mirassol Sport, a gente pegou aqui Mirassol ou empate, né, a dupla chance, né, Mirassol ou empate. Aí o segundo jogo, Corinthians e Vitória. A gente pegou Corinthians vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra. E o terceiro jogo, Flamengo e Fortaleza, a gente pegou vitória do Flamengo. No final a gente teve uma odd de 2,3, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 203,73. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo da rodada, tá, galera? E o nosso bingo desse domingão ele ficou assim, ó. A gente selecionou aqui, galera, 6 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Copa da Suíça, Biel contra o Basel, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Aí o segundo jogo grupo não, né? No caso, playoff de rebaixamento aqui do campeonato holandês. A gente pegou o jogo entre o Willem 2 e Telstar, a gente pegou o Willem 2 ou empate, né? Casa ou empate. Aí o terceiro jogo, Série B, né? A segunda divisão da Espanha, né? A Liga 2. A gente pegou aqui Levante contra o Eibar, a gente colocou Levante vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Santos e Botafogo, a gente botou Santos mais de meio gol, né? No caso, Santos tem que marcar um golzinho aí, dependente do resultado final. Aí o quinto jogo aqui, a gente pegou o jogo entre Ceará e Atlético Mineiro, a gente pegou Ceará mais de meio gol, né? Mesmo esquema aí do jogo do Santos, né? Ceará tem que marcar um golzinho aí, independente do resultado final. E o nosso sexto e último jogo aqui do bingo, Cruzeiro e Palmeiras, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, galera, nosso bingo ficou com a odd de 6,20, né? Uma odd bem interessante, uma odd alta. E vamos torcer aí, né? Para poder bater esse bingo dessa rodada. E também sempre ficar ligado aí na questão do encerrar a aposta, tá, galera? O famoso cash out, né? Se tiver voltando aí um valor bem considerável, você pode estar utilizando aí a opção de cash out, né? Do encerrar a aposta para você pegar o lucro parcial, né? Para não ter que ficar esperando até o finalzinho, né? Por exemplo, botou uma odd de 6,20, você jogou, por exemplo, R$100, um exemplo. É para voltar 620. Pô, tiver voltando 500, você já pode encerrar, que já é um lucro aí ótimo, um lucro top demais, tá? Então a opção do encerrar a aposta tá aí para isso, né? Pra gente saber utilizar. Lembrando também a todos vocês que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você clicar nesse link que você já vai ser redirecionado aqui pro bilhete pronto, né? Sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. Você vai ter o bilhete já pronto aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. Lembrando que o bilhete a gente fez lá pela Estrela Bet, né? Então se você não tem conta na Estrela Bet, já clica nesse link aí na descrição do vídeo ou no comentário, né? Faça seu cadastro lá, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bingo da rodada e também o bilhete pronto, né? O bilhete simples aí da nossa rodada de domingo, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!